Bem-vindos ao Da Capa à Contracapa. Esta semana olhamos para o alcoolismo e a recuperação com base num livro, um retrato da Fundação Francisco Manuel dos Santos, que nós estamos aqui, 12 Passos para a Recuperação, um livro de João Tordo, escritor, venceu o Prémio Saramago em 2009 e, de resto, outros prémios literários. Os seus livros estão publicados em vários países. Nesta edição vamos perceber o que o trouxe até este tema e a este livro. Numa conversa também com João Golão, o Coordenador Nacional para os Problemas da Droga e das Toxicodependências, do uso nocivo do álcool, diretor do Serviço de Intervenção de Comportamentos Aditivos e Dependências, com larga experiência em matéria de política de drogas, um médico de profissão que trabalha também nesta área no SICAD, neste Serviço de Intervenção dos Comportamentos Aditivos e das Dependências. Com eles vamos falar nos próximos 30 minutos deste tema à volta do livro de João Tordo. Obrigado pela vossa presença, é um gosto de recebê-los aqui. João Tordo, como é que chega o João em si a este tema? Olá, boa tarde. Sim, é um tema pelo qual eu me interesso há vários anos e também porque por histórias de família e por pessoas que estão próximas de mim e foi um tema que sempre me intrigou e quando tive acesso por via pessoal e familiar, etc., ao programa dos 12 Passos, que é um programa que a todos os títulos tem características muito particulares na história da adição. Quer dizer, a adição não começa com os 12 passos, não é? mas uma solução para o problema do álcool, das drogas, a adição, etc., pode passar por esse programa. E o que me interessava mais nisto era o facto de ser um programa espiritual, ou seja, de não ser um programa terapêutico no sentido em que numa reunião de AA ou NA ou seja, qual for a dependência, não existem médicos, não existem conselheiros, não existem terapeutas, existem apenas pessoas que comungam do mesmo problema e que se ajudam umas às outras. E isso para mim é uma solução fascinante para um problema tão complexo, porque quando se vê estatísticas, há uma percentagem muito, muito grande da população, entre 8% a 10%, que poderá desenvolver durante a vida problemas de adições, seja o álcool, as drogas, o jogo, etc. E quando se começa a compreender que uma das soluções, né, eventuais é o programa dos 12 Passos, que é um programa espiritual, percebemos como é que as duas coisas estão ligadas. Como é que um problema que nós achamos que é um problema físico, não é, de dependência, tem uma solução que não tem nada a ver com a parte científica. O seu livro é um cruzamento de testemunhos que foi recolhendo quase como um repórter, digamos assim. Sim. Que recolhe testamentos de circuitos portugueses, será? E com a própria fundação do Fundo dos Alcoólicos Anónimos, não é? É isso, é esse cruzamento. Sim, eu acho muito curiosa a história dessa fundação, porque o Bill Wilson, que foi um dos fundadores, não é? Foi o Bill e o Bob, era um alcoólico ele e esteve internado, não é, várias vezes e esteve à beira da morte e não conseguia parar, não é? E a descoberta desse caminho que depois conduziu aos 12 Passos é uma descoberta bastante interessante e ao mesmo tempo rodeada de um certo lado mágico, não é? E místico. Quase. Explique-me, para quem não sabe, em particular, quem não conhece esta temática, e é isto também que estamos a fazer, existem os 12 passos, existem as tradições. Quer explicar muito rapidamente? É difícil explicar rapidamente, porque os passos são passos específicos de ação para quem tem o problema. E as tradições é aquilo que mantém os grupos unidos. Ou seja, quando o Bill escreveu os 12 Passos, em 1934-35, foi porque encontrou uma espécie de despertar espiritual, que ele descreve, aliás, no livro dos AA, e esse despertar espiritual, que era uma coisa a que facilmente um adito poderia ficar agarrado, foi exatamente por conselho de um médico no sítio onde ele estava internado, que lhe disse: olha, você viu a luz, etc., ou teve uma espécie qualquer de comunhão com Deus que de repente
portanto, o libertou da sua adição temporariamente, mas, homem, tente não ficar agarrado a isso, não é? Quer dizer, veja isso como o princípio de qualquer coisa, não é? O princípio de um caminho que o leva a poder ajudar os outros. E o facto é que o Bill, no ano que se seguiu, passou cerca de 9 meses a tentar ajudar alcoólicos e a tentar ajudá-los a ter o mesmo tipo de experiência que ele tinha tido. Que é um dos 12 passos. É o 12º passo. É o último. Sim. E a tentar ajudar alcoólicos a tentar ter o mesmo tipo de experiência. E o fracasso foi total. Não é? Até que um dia ele falou com a sua mulher, que é a Lois, e disse: Lois, pá, eu estou desesperado porque eu tento ajudá-los, e todos recaem. E a Lois voltou-se para o Bill e disse: todos recaem? Não. Pá, tu não recaíste. E foi isso que mostrou ao Bill, de certa maneira, que havia um caminho ali a fazer, não é? Que um dos passos mais importantes era o passo em que se passa a mensagem, não é? E que sem essa transmissão dessa mensagem seria muito difícil ao próprio alcoólico ficar sóbrio. E daí esta coisa destes passos que depois terminam com o 12º passo, que é o passo em que se transmite a mensagem e em que se procura comunicar de certa maneira aquilo que se aprendeu. João Galvão, que dependência é esta do álcool, até por comparação com outras? Bom, é de longe a dependência mais importante, mais frequente no nosso meio, no nosso país e em grande parte da Europa Ocidental. É uma dependência que se instala de uma forma insidiosa. O consumo de álcool na nossa sociedade conta com uma enorme complacência, o que não acontece com grande parte das substâncias ilícitas e, portanto, é silenciosa durante muito mais tempo do que acontece com dependências, com outro tipo de substâncias. E há uma, como dizia, uma enorme complacência social relativamente ao uso, até em idades muito precoces. Com base em tradições? Com base em tradições, com base no desvalorizar das consequências que são reais e muito sérias relacionadas com o abuso do álcool. As fronteiras são bastante ténues, às vezes, entre o uso social e aquilo que passa a ser um uso problemático, um uso nocivo. As quantidades de álcool admissíveis para um uso sem grande risco são bastante baixas e eu diria que a maioria dos portugueses ultrapassam largamente esses limites. E desde quando vem a consciência da dependência, ou seja, vem desde meados do século passado a consciência mais aguda do álcool como dependência, vem mais de trás? Vem mais de trás, mas aqui estamos a falar de uma ação, por exemplo, neste caso particular que o João Tordo esclarece, estamos a falar de 1950? Não, 35. 35, início do século. Sim, vem um bocado na sequência de de medidas um tanto drásticas, nomeadamente a lei seca nos Estados Unidos, em que havia uma tolerância zero. Como sabemos, foi bombardeada por vários mecanismos e que permitiu, de facto, inclusive conduziu a usos, porventura, mais nocivos ainda do que aquilo que acontecia num mercado regulado que existia antes disso. Mas, de facto, é de longe a dependência mais frequente no nosso país, neste momento, nos serviços dedicados a estas matérias, no âmbito do Ministério da Saúde, representa mais de 50% dos pedidos de ajuda. Portanto, por contraponto com todas as outras dependências. E eu gostei particularmente do livro do João Tordo, porque, por um lado, eu não sou, um conhecedor aprofundado deste método, embora saiba, e de uma forma geral nós acarinhamos o recurso
a este recurso suplementar. Gosto da maneira como o João o apresenta como alguma coisa que não exclui outro tipo de intervenções. Portanto, diria que todas as intervenções com efeitos comprovados, com resultados comprovados, são legítimas, e esta, do nosso ponto de vista, é, digamos, centrada na autoajuda ou nos grupos de entreajuda, é particularmente importante para lidar com a dependência, que do nosso ponto de vista é uma doença crónica recidivante, ou seja, portanto... Nunca se está curado? Nunca se está curado, é evidente que trabalhamos para que as pessoas tenham períodos livres tão longos quanto possível. Isso acontece também nas outras dependências. Exatamente. É o traço comum. É o traço comum. Portanto, doença crónica recidivante, que aquilo que é o nosso grande... Vamos dizer assim, nós contamos sempre com a recaída. Ela é alguma coisa que pode sempre surgir. O objetivo da intervenção terapêutica é evitar que ela aconteça com uma periodicidade demasiado elevada e criar mecanismos de defesa para que a pessoa possa lidar com as suas dificuldades sem recair imediatamente. Estes grupos de autoajuda, e com esta componente de espiritualidade que está muito presente, são necessariamente importantes. Agora, eu, da leitura deste livro, é evidente que fiquei um pouco... fiquei mais elucidado acerca do papel dessa espiritualidade, mas também é claro que essa espiritualidade não é sinónimo de religiosidade, digamos assim. Sim, claro, de maneira nenhuma. Não, Portanto, vamos explorar esse tópico, João, isso é interessante. Os Alcoólicos Anónimos não são uma igreja, não é uma religião de todo, não é? Não, de maneira nenhuma. Como é que isso se gera, a espiritualidade, mas aberta a todos? Bom, para já começar por dizer que sim, de facto é mais um método, não é? Como dizia o Dr. Golão, é uma espécie de abordagem a este problema que funciona para algumas pessoas e não funciona para todas, mas para aquelas que funciona tem bons resultados e as pessoas tendem a manter-se sóbrias durante muito tempo, não é? Eu cheguei a falar com alcoólicos que tinham 30 anos de recuperação. 30 anos. Quer dizer, um dia de cada vez, obviamente, mas 30 anos. E isso é muito tempo de abstinência. Ao mesmo tempo, essa questão da religiosidade é muito interessante dentro dos grupos, porque fala-se de um Deus, de Deus como eles o concebiam. Ou seja, um Deus que está concebido à maneira de cada um, e que não se trata mais do que um poder superior que ajuda aquele que está a entrar em recuperação ou aquele que se quer manter em recuperação, sendo que este Deus pode ser um Deus religioso, se a pessoa tiver a religião, mas também pode ser só um poder superior, que pode ser o próprio grupo. Exato. Por exemplo, desde que seja superior à pessoa que está num estado aditivo. Porquê? Porque a pessoa que está em adição ativa não consegue conceber que haja uma força superior a si própria e, portanto, age segundo a sua vontade própria. Mas parte a sua vontade própria é autodestrutiva. Parte de uma admissão pessoal do problema. Parte de uma admissão pessoal do problema, que é muito difícil de fazer. Porque forte. Pois, porque há muita gente que passa anos e anos e anos a entrar e sair destas salas e destas reuniões porque não consegue fazer o primeiro passo, em que se admite que se é impotente perante o álcool. Portanto, se eu sou impotente perante a adição, tem que haver alguma coisa que seja portanto, seja superior e que tenha mais poder que eu para me poder devolver à sanidade, que é o segundo passo. E essa devolução à sanidade, ou seja, parar de usar, não ter o mesmo comportamento obsessivo ou compulsivo, não é, todos os dias, porque o problema do alcoólico é que quando se instala a obsessão, ele não consegue, ele perde sempre essa luta. Portanto, essa luta está sempre perdida à partida, porque a obsessão é mais forte. E, portanto, é preciso encontrar algo que seja mais forte que ele, mas que não seja a obsessão. E daí a necessidade dos grupos de terem um poder superior, porque aí já há qualquer coisa que preenche esse lado de força superior. Não é? É uma luta literalmente diária. Há um objetivo de todos os dias superar essa obsessão. Sim, e depois também há outra questão. Os passos não são só esses. Quer dizer, os passos passam por um processo de descoberta e de reconhecimento do que é que se passa na pessoa e de confissão também, porque partem de um programa religioso ou pseudo-religioso que se chamava o grupo de Oxford, em que havia 6 passos e eram passos de
a exposição dos nossos defeitos de caráter e de confissão desses defeitos a alguém. E a partir do momento em que uma pessoa reconhece aquilo que está mal em si, ou tipo, reconhece as coisas que precisa de mudar e os confessa a alguém, por uma questão terapêutica, isso começa a entrar no caminho da solução e deixa de estar no problema. Os 12 passos têm essa componente, e essa componente da autodescoberta é o que muitas vezes pode, por um lado, ser a solução mesmo, por outros, também amedronta, porque não é fácil para alguém que está há muitos anos com uma espécie de adição ativa, não é? Seja álcool, droga, jogo, etc., confessar a um outro quem é, não é? Uma das grandes componentes que eu percebi que está presente ali é por um lado o segredo, não é? Que o segredo que os alcoólicos e os aditos fazem em volta da sua própria adição, por uma questão de culpa e de vergonha, e depois o problema de se exporem, não é? De estarem perante um grupo de 20, 30, 40 pessoas numa sala e terem que revelar quem de facto são. João Golão, este método depois deu também os narcóticos anónimos, que no fundo sim, é uma adaptação. Vários. Sim, é a adaptação dos mesmos princípios, ao fim e ao cabo, a problemas que têm a mesma raiz. Isso quer dizer que pode-se tratar da mesma forma duas dependências que são distintas? Uma coisa, se calhar, é o álcool, outra são o tipo de substâncias. Sim, mas o que subjaz a tudo isto são mecanismos muito, muito semelhantes. O que subjaz a a instalação da dependência, seja com álcool, seja com substâncias ilícitas, seja com o jogo, seja nos nossos dias, seja com os ecrãs, seja com... Enfim, são mecanismos de recompensa que são muito semelhantes. Eu penso que é importante esta questão que o João estava a abordar da partilha e da exposição, porque nestes grupos, e contrariamente àquilo que acontece quando há uma abordagem terapêutica, psicólogos, psiquiatras, etc., aqui está-se a partilhar com pares, com pessoas que vivem ou viveram exatamente o mesmo tipo de problemas, conhecem as coisas e desmontam as manipulações que são típicas destes comportamentos de uma forma muito mais viva e muito mais crua, porventura, do que aquilo que um terapeuta, no sentido clássico, consegue fazer. E há aqui um sentido, e ainda voltando à questão da espiritualidade, que não é, segundo entendo, não é sinónimo de religiosidade. Porque religiosidade no sentido transcendente, alguma coisa que está para além de nós, um Deus, mas é alguma coisa imanescente do próprio grupo. Há aqui uma energia e uma força e um controle e um prestar contas que vem do próprio grupo e que dá, digamos que, uma emulação suplementar às pessoas. E eu penso que nesse sentido é realmente importante e é um instrumento importantíssimo para que as pessoas consigam, de facto, manter-se sóbrias, lidar com a tal doença crónica de uma forma em que podemos considerar, pronto, encerrou ali um episódio e depois passam dias, anos, mas sempre com a perspectiva de que há aqui alguma coisa que me está vedado. Quer dizer, eu não posso ter a veleidade de pensar, estou curado do meu alcoolismo, já posso beber outra vez. É alguma coisa que está lá. Às vezes são cumulativas com outras dependências. Exatamente, e muitas vezes, olha, eu posso lhe dizer, esta tarde estive a conversar com profissionais que trabalham na área da redução de danos com antigos heroinómanos, e é típico hoje em dia o crescente abuso de álcool entre eles. Pessoas que já não têm os 20 ou os 30 anos com que iniciaram os seus consumos de heroína nas décadas de 80, 90, têm hoje 50, 60, 70, têm a questão da heroína relativamente controlada, mas têm enormes problemas com o consumo de álcool, com o abuso de álcool. São personalidades que têm determinadas características, uma maior vulnerabilidade para desenvolver este tipo de dependências. As pessoas, eu penso que é importante também pensarmos um pouco no início dos consumos. Nós temos muita tendência em diabolizar e dizer assim, eu não consumo as drogas porque elas são más, porque elas fazem-te mal, elas podem-te matar, e mesmo com o álcool. E esquecemos muitas vezes que aquilo que subjaz a estes consumos é a busca do prazer.
As pessoas começam a consumir substâncias... E que é legítima a busca do prazer. Exato. Sim. E começam a consumi-las não com o intuito de virem a sofrer mais tarde. Elas consomem-nas porque elas lhes proporcionam sensações agradáveis. Ou pelo menos o alívio de desprazer, o que também é, ou potenciam o prazer ou aliviam o desprazer. E o grande problema disto é que, com alguma facilidade, se transformam na única fonte de prazer de que as pessoas são capazes de usufruir. E aí transformam-se na vida da pessoa, no centro da vida da pessoa, e tudo o resto perde importância. Eu estava a descrever as relações entre os heroinómanos em recuperação e o alcoolismo. Há muita tendência de haver uma droga de substituição. Sim, ela sim. é cumulativa, as duas dependências vão geralmente em carris paralelos. Há um momento em que esse processo em que o álcool é a droga de recurso, talvez até por ter mais fácil acesso. Sim, é de longe, É de mais longe o acessível. fator mais Sim, é decisivo. a maior acessibilidade. E vamos dizer assim, em relação à heroína, por exemplo, há programas... A heroína tem há uma dificuldade acrescida que tem a ver com a dependência física. Quer dizer, a pessoa, se não usa, sofre por carência. Temos um recurso terapêutico que é a utilização de terapêuticas de substituição opiáceo, nomeadamente metadona, por exemplo, ou buprenorfina. Administrando essas substâncias, a pessoa não sofre por carência, mas não lhe enche a cabeça, não bate, que é aquilo que as pessoas procuram. E então vão à procura da tal batida, vão à procura do tal encher a cabeça com outra substância. E aquela que encontram mais disponível e mais... É o álcool. É o álcool. Portanto, é uma sequência que faz sentido, ou que se percebe com facilidade para alguém que tem a necessidade de ver sempre a realidade através de um vidro fosco. João, há muita complacência com o álcool, como dizia João Golão. Qual é a sua percepção? Bom, eu não tenho números para isso, mas acho que sim. Agora, também concordo com o João quando se diz que não podemos diabolizar estas coisas, não é? Quer dizer, o álcool, para grande parte das pessoas, é um instrumento recreativo e é uma fonte de prazer, pronto, que pode estar associada com jantar com amigos, com sair à noite, as coisas todas, e isso pode ser uma parte saudável da vida. Mas já é a dependência mais gravosa que aqui é descrita. Sim, mas é para uma pequena percentagem de pessoas. Pequena, quer dizer, no sentido enfim, de uma sociedade inteira, não é? Agora, não diabolizar no sentido em que essa percentagem de pessoas que se torna dependente é que não pode beber mesmo, não é? Porque essa de facto tem um problema e não pode beber. Agora as outras pessoas podem. Mas há este link, que é a ideia do heroinómano, que apesar de tudo precisa do álcool. Mas o heroinómano já em si é um adito e portanto um adito vai usar qualquer tipo de substância, a menos que esteja em recuperação de substâncias, não é? E essa recuperação pode ser feita com os 12 passos, ou pode ser feita com um médico, ou pode ser feita com terapias, etc. Mas a menos que esteja em recuperação, esse adito já não usa a heroína porque sabe que aquilo mata, mas pode usar outras drogas. E a complacência tem pouco a ver com a substituição de drogas. A prevenção dos comportamentos de risco, no fundo é isso. Sim, também estamos a pensar na população em geral. Como diz o João, haverá, sei lá, 10% das pessoas que têm determinado tipo de consumos que ficam dependentes da substância, seja ela lícita ou ilícita. Não é? Agora, também há um princípio que é uma lapa aliçada, não é? Só fica dependente quem consome. Não é? Portanto, a única forma verdadeiramente eficaz de evitar a dependência seria dizer assim, pronto, não estão disponíveis, não é possível consumir isto. Ora, sabemos que isto não é fazível, não é realista. Portanto, aquilo que nós temos que contrariar é, por um lado, precocidade nos consumos, porque sabemos que quanto mais precoce é o início dos consumos, nomeadamente de álcool, maior é a probabilidade da pessoa ficar dependente. Para além de outros efeitos que tem até no desenvolvimento das capacidades cognitivas e de autocontrole, etc. Portanto, não é por acaso que hoje em dia, até estatuído na lei, há uma determinada idade para a aquisição de bebidas alcoólicas. Até há poucos anos era 16 anos para tudo.
fizemos uma primeira investida em conseguimos subir a idade da venda das bebidas espirituosas para os 18 anos, mas o vinho e a cerveja ficou ainda, durante mais 2 ou 3 anos, ficaram nos 16, e só depois de uma segunda, enfim, e da Quando evidência... diz fizemos, quer dizer que é uma batalha sua. É do meu serviço, dos profissionais que trabalham comigo. Idealmente seria tudo a 18 anos? Idealmente, sim. Idealmente, até porque durante a fase do desenvolvimento cognitivo e da sedimentação do funcionamento cerebral, o efeito do álcool é muito mais nocivo do que na idade adulta. Portanto, os 18 anos, pelo menos, minoram aqui. Agora, isto passa necessariamente pela educação, isto é um instrumento também para a educação, porque este estabelecimento na lei de uma determinada idade é um instrumento que é conferido também aos pais e educadores na relação com os seus filhos, porque é diferente dizer, vais sair à noite, tens 16 anos, atenção ao álcool, mas os meus amigos todos bebem. E é diferente que isto aconteça num contexto em que a lei determina uma determinada coisa e em que há forças, enfim, de controle, forças policiais e não só, que estão encarregadas de vigiar isto, mas a autoridade do educador é reforçada por esta lei. Portanto, nesse sentido, a alteração da lei é importante, até como instrumento de prevenção. Gostava de abordar aqui a questão do grupo, a ideia do grupo, a ideia do segredo do grupo, a força do grupo, no fundo, que aquilo estávamos a falar. João, é o segredo, no fundo, também destes passos, não é? A ideia de toda essa energia que se gera e a gestão da informação e do desabafo e da partilha daquilo que todos estão a passar naquele momento, é isso? Sim, eu acho que há ali duas coisas que são importantes. Uma não será o segredo, mas será o facto de usar na sua estrutura funcionarem basicamente como uma pequena sociedade dentro desta sociedade mais alargada, e não fazerem anúncios públicos. Ou seja, não só é sugerido aos membros que tentem manter o anonimato, sempre que falem na rádio, televisão, imprensa, etc., e ao mesmo tempo que tudo o que acontece dentro das salas, dos grupos, não deve sair lá. E, portanto, isso é uma das coisas que protege não só os indivíduos, mas protege também os grupos. Não é? Mas às vezes alguns consideram importante de autoafirmar-se um alcoólico em recuperação. Para si próprio é importante. Para si próprio, sim, mas as tradições escritas já há tantos anos dizem basicamente que quanto mais um alcoólico ou uma pessoa que sofre dependências e for membro de um destes grupos preservar o seu anonimato, mais está a preservar também esse anonimato. O anonimato é o alicerce espiritual de todas as nossas tradições. É a 12ª. Pronto, e isso eu acho que faz sentido, porque não estamos a falar de grupos que sejam visitados, ou seja, não estamos a falar de grupos onde haja intervenções médicas nem intervenções clínicas. Aliás, agora lembrei-me de uma história de um famoso apresentador de televisão dos Estados Unidos que fez uma abordagem a esta questão durante os minutos iniciais do seu show, e ele dizia às tantas que a única maneira que ele teve de conseguir superar o seu alcoolismo foi encontrar pessoas que tinham exatamente o mesmo problema e ir falar com elas. E esse foi o problema. E que às tantas disse, bom, e isto é fácil de fazer, porque estes grupos estão no começo das páginas amarelas, dizia ele, não é? Ele diz com graça que é uma maneira de preservar o nome e de certo modo manter o anonimato, enfim, deste tipo de... Como é que o grupo gera uma recaída de um dos membros, de um dos círculos? Para isso é preciso estar nos grupos e perceber, mas eu acho que as recaídas são coisas pessoais, que têm a ver com a história de cada um. O que eu investiguei, num sentido de perceber como é que as coisas se gerem dentro
das próprias reuniões é que há uma dose infinita de compaixão. Ou seja, não há exclusão. Não há exclusão nem por raça, nem por identidade sexual, nem por religião, bom, etc, etc. Qualquer pessoa que queira ser membro pode sê-lo, desde que queira parar de usar, e esta é a expressão, querer parar de usar. Ou seja, uma pessoa pode estar a usar e pode ir a uma reunião, que é uma coisa que eu acho mesmo de uma enorme compaixão, não é? Porque normalmente poderia-se pensar que estes grupos são para pessoas que são sóbrias. Não, uma pessoa que esteja a usar pode ir a uma reunião, porque o único requisito para ser membro é o desejo de. E, portanto, eu acho que uma recaída é gerida desta maneira também, com a aceitação da pessoa dentro desse seio outra vez, e recebê-la como está descrito num livro, né, de braços abertos, e sem preconceito em relação à sua situação, porque, segundo o que eu percebi, há pessoas que, de facto, recaem durante anos e anos a fio, e demoram 10 anos, por exemplo, até conseguir entrar em recuperação. E isso, de facto, é um período de grande sofrimento. E os grupos estão lá para isso, estão lá para que as pessoas possam voltar, apesar das suas falhas e dos seus defeitos. Já agora, quão longe vão elas na reparação dos danos que fizeram a outras, que faz parte também dos passos? Sim, o 8º e 9º passo. E até que ponto, e no fundo, quão extenso é esse inventário, que é uma expressão que também é utilizada, o tal inventário moral que tem que ser minucioso, ou o inventário pessoal que tem que continuar a fazer em relação aos seus erros. Sim, isso é uma questão bastante importante, porque os passos, como foram pensados, foram pensados num tempo em que não havia que havia poucos instrumentos, e portanto o instrumento mais fundamental, ou o único que estava disponível, era essa entrega, não é? Essa entrega a Deus, essa entrega a um outro, e essa confissão. E parte dessa terceira parte dessa confissão é o que se chama restituição, e portanto isso significa que o adicto ou alcoólico vai olhar para o seu passado, perceber as pessoas que magoou, e tentar reparar os danos, quando os danos não causam ainda mais danos, não é? Porque isso é uma das coisas que está escrita no 9º passo, creio eu, que se os danos, se o próprio reparar desses danos causar ainda mais danos, então não se deve fazer reparações. Exato. Mas isso é uma parte importante dos passos que, enfim, as conversas que eu tive mostram que qualquer alcoólico ou adicto que tenha um padrinho, que é uma coisa importante em recuperação também, ou seja, que tenha alguém com mais experiência que o possa orientar no programa e que faça os passos, né? Acaba por chegar lá e acaba por olhar para o seu passado e fazer as reparações. Mas isto são coisas que demoram anos e anos, não é? Isto não é um programa que se chega lá e aquilo fica feito em 3 semanas. João Golão, quais são as taxas de recuperação de uma dependência como esta? É possível fazer este cálculo? O que é que pode dizer sobre isto? Mais uma vez, eu volto a trazer a definição, a forma como encaramos estas dependências. Uma doença crónica recidivante. E tudo depende dos objetivos que nós pretendemos atingir, ou aquilo que é realista pensar. É porque uma coisa é dizer assim: em X% das pessoas resolvemos o problema, nunca mais consumiu esta substância, álcool ou outra. Outra coisa é dizer assim: nós temos uma percentagem de 60%, 70% de pessoas capazes de funcionar, de trabalhar, de gerir, de ter as suas famílias, e esse é o grande objetivo. Porque repare, quando fazemos este paralelo com outras doenças crónicas recidivantes, como disse no lançamento, eu sou médico e nunca ninguém me perguntou quantos diabéticos é que eu curei. Aquilo que será um indicador da minha eficácia enquanto médico é quantos diabéticos é que eu tenho equilibrados, que não fazem crises de hipoglicemia ou de hiperglicemia e que vivem em equilíbrio com a sua doença. Ora bem, aquilo que nós pretendemos com a nossa intervenção é que as pessoas que alguma vez tiveram este tipo de problemas consigam ser funcionais, e isso consegue-se numa percentagem bastante elevada de casos. Mas a recidiva é sempre algo possível. Antes de pedir algumas sugestões, se tiverem em relação a este tema, comece só por si, João Golão. Quem no seu círculo encontra uma dependência, em termos de ferramentas
para procurar um caminho para aquela pessoa, em Portugal, o que é que deve fazer, o que é que deve consultar? Olha, neste contexto, provavelmente eu sou suspeito, porque, enfim, como sabe, dirijo há muitos anos o tal serviço que enunciou no lançamento do programa, o SICAD, o Serviço de Intervenção dos Comportamentos Aditivos e Dependências. Hoje não temos capacidade operacional, as unidades de tratamento não dependem do SICAD, estão na dependência das ARS. Isto foi uma decisão tomada em 2012, mas estão lá, estão disponíveis. Procurar uma unidade de saúde? Uma unidade dedicada às dependências. Hoje dependem das ARS, das DICAD, Divisões de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e Dependências, são chamados CRI, Centros de Respostas Integradas, há um em cada distrito, pelo menos. Em Lisboa temos mais, tal como no Porto, mas eu diria que é a porta de entrada para o sistema. Depois há uma série de recursos, desde unidades de desabituação, há unidades de oncologia, que são especificamente tem encaminhamento, a pessoa é encaminhada para onde for. para onde for. Portanto, a porta de entrada pode ser através do médico de família, que pode referenciar para estas unidades, ou a pessoa pode dirigir-se espontaneamente. Aliás, a maioria das pessoas procuram ajuda espontaneamente, e depois devo dizer que nós encorajamos a participação nestes grupos de autoajuda como uma medida complementar também para manter a abstinência. A mesma questão para si, de uma perspectiva, João Tordo, é que os Alcoólicos Anónimos não tentam aliciar membros, nem convencer ninguém a aderir aos Alcoólicos Anónimos. Pois, não tem anúncios, não há atração, não é? Desculpa, não fazem promoção, mas funcionam por atração, ou seja, é muito comum que um alcoólico que está no ativo encontre outro que já está em recuperação e que o outro liga: olha, eu conheço aqui umas pessoas que te podem ajudar, ou portanto, convidá-lo a ir a uma reunião com ele. Mas eu acho que a questão mais importante é a questão de olhar para isto como doença, que está tipificada, aliás, pela OMS desde 1955. E, de facto, perceber que a adição é uma doença, que não é um mal, não é uma culpa moral, não é portanto, que tem uma componente física, biológica, mental e espiritual, e que é uma doença. Como é que estas pessoas, destes relatos começaram? Como é que estes relatos, dos relatos que, globalmente, como é que eles entraram nos alcoólicos? Há muita gente que chega ao fundo do poço, não é? O fundo do poço é o sítio que depende de cada um. Portanto, depende de quanto é que as pessoas consomem e depende do nível de sofrimento que a pessoa consegue suportar. Para uns demora 10 anos, para outros demora 30. Nos alcoólicos normalmente demora mais, porque quando se junta a droga ou álcool, vai-se ao tapete portanto, com facilidade, não é? Mas depende, quer dizer, o fundo do poço normalmente determina que a pessoa está pronta a receber ajuda e que já percebeu que pelas suas próprias mãos e que sozinha não vai conseguir recuperar. Pronto, e a questão é essa, é que de facto é uma doença e uma doença não se cura sozinha. Este é o livro que nós estamos aqui, 12 Passos para a Recuperação, de João Tordo, sobre esta matéria. No livro estão os 12 passos, está no final do livro. Em tempo final do programa, querem deixar alguma sugestão para quem quer saber mais sobre este tema? Já aqui no fundo, João Golão, também demos a sugestão, no fundo, de procurar informação do próprio SICAD. Não sei se queres deixar mais alguma sugestão. Sim, eu acho que no site do SICAD, e em particular num separador que é do Fórum Nacional Álcool e Saúde, há um repositório que eu diria bastante completo de informação sobre este tema. Portanto, seria a sugestão que SICAD.pt é o site onde encontram toda esta informação. E lá, Fórum Nacional Álcool e Saúde. João, o que é que quer sugerir? Talvez eu sugerisse um filme acerca do Bill Wilson. Penso que o filme é do final dos anos 80 e chama-se Chame-me Bill, ou qualquer coisa assim. O meu nome é Bill, creio eu. E conta a história em filme do Bill, da sua luta contra o álcool e de como é que ele descobriu o programa, né? Fundou o programa. E é um filme interessantíssimo que vale a pena ver. Acho que está disponível em vários sites. O meu nome é Bill.
Ficam as sugestões de João Tordo e João Golão. Obrigado pela vossa presença. Obrigado. Olhámos aqui para a questão do alcoolismo a propósito deste livro editado pela Fundação Francisco Manuel dos Santos, nos retratos da Fundação, o livro de João Tordo, que nós estamos aqui, que nos trouxe também aqui ao Da Capa à Contracapa, parceria semanal da Renascença com a Fundação Francisco Manuel dos Santos. Pode ouvir de novo esta conversa nas plataformas digitais habituais, em formato podcast, um pouco generalizadas pelas várias plataformas. Um programa com o genérico original de Mário Laginha. Fizeram este programa Carlos Schmidt, André Peralta, Ana Marta Domingos e José Pedro Frazão. Regressamos na próxima semana com outro tema em conversa.